Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Tesauros Abscônditos. Hoje, numa edição especial, quarta-feira de cinzas, nós damos início à nossa quaresma com a celebração de hoje, com um dia de jejum, de abstinência, o início desse nosso tempo de penitência, tempo quaresmal em preparação para a Páscoa. Gostaria de meditar com os senhores, nesses próximos minutos, o evangelho que a liturgia nos propõe para esta celebração, para a quarta-feira de cinzas, hoje retirado do livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, os versículos de 1 a 6 e depois de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Meus irmãos, este Evangelho, capítulo 6 de São Mateus, ainda no Sermão da Montanha, pouco depois do Sermão das Bem-aventuranças, no Evangelho de São Mateus, nós lemos este trecho, a liturgia coloca à nossa disposição em todas as quartas-feiras de cinzas. Não é um texto que se modifica com os anos, mas, sobretudo, nos faz perceber o convite que a Igreja nos apresenta, essa tríplice dimensão tão necessária no tempo quaresmal. Intensificar as nossas orações, vivermos ali as nossas penitências de frente ao Senhor, reconhecendo na nossa pequenez a necessidade da graça de Deus que nos sustente, viver, portanto, o jejum, e também doar-se, levar-se aos demais, naquilo que poderíamos entender também com a esmola, que não é só a questão financeira, passa também pela ajuda monetária que podemos dar aos necessitados, mas tantas vezes a ajuda que precisamos portar, que precisamos levar adiante, é a nossa presença, é a alegria do Evangelho, é a certeza de que Deus nos acompanha. Claro, sem dúvida que essas três dimensões, elas caminham juntas. Por isso este Evangelho, repetidas vezes apresentado ao nosso coração no início da Quaresma, é esse convite a percebermos que tempo privilegiado estamos para iniciar. Um tempo de rasgar o coração, como dirá também a primeira leitura, o profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso o Senhor espera de nós. Início de Quaresma, início de tempo penitencial, sempre vem também aquelas invocações ou aquelas recordações de que vale fazer uma abstinência, de que vale deixar de comer carne, se não fizermos o verdadeiro jejum da língua, um jejum de falar mal dos demais. Bem, é verdade.
Também isso é necessário. Mas quando olhamos para a nossa humanidade ferida pelo pecado, quando olhamos para o nosso coração que já não consegue sozinho e por suas próprias forças fazer o bem que Deus desejava que nós pudéssemos compartilhar com Ele nesse amor, somente a graça de Deus pode nos sustentar. Somente a graça de Deus pode nos fazer dar os frutos de santidade, dar os bens de eternidade que o Senhor tem aguardado e esperado de nós. Por isso a penitência também é esse reconhecimento de que na minha miséria, na minha pequenez, em tantos pecados que eu posso observar na minha vida, eu me mortifico, me penitencio, pedindo ao Senhor que não tenha em conta as faltas cometidas, que venha em socorro da nossa humanidade com a sua infinita misericórdia e nos sustente com a sua graça. Aquilo que nós esperamos fazer na vida dos demais, de não realizar o mal aos demais, de sermos também sinais do amor de Deus aos demais, nós conseguimos apenas e simplesmente porque o Senhor age em nós. A penitência tem esse objetivo, de nos fazer reconhecer a nossa miséria, reconhecer os nossos pecados e pedir a graça de Deus que possa frutificar na nossa alma, como o Senhor deseja que possamos dar esses frutos nos tempos atuais, onde vivemos, no lugar onde o Senhor nos coloca. E nisso, essa tríplice dimensão, que a Quaresma, insisto, vem nos repetir em todas as quartas-feiras de cinza, não simplesmente é uma recordação para esse dia, mas uma recordação daquilo que vamos buscar no seu tempo quaresmal, em preparação para a Páscoa. Nós vamos olhando para essas penitências que precisamos realizar, que precisamos fazer, não apenas aquilo que objetivamente a Igreja nos prescreve, a abstinência em todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras do ano, é verdade, mas na Quaresma, inclusive, nós não podemos fazer a comutação, trocar a abstinência por outra prática de piedade. É próprio do tempo quaresmal, já uma prescrição muito reduzida, porque antigamente todo o tempo quaresmal se fazia essa abstinência de carne, mas um ensinamento que remonta, inclusive aos tempos apostólicos, né? O livro da Didaqué, essa instrução que remonta aos tempos apostólicos, remonta ao primeiro século, nos faz recordar que, enfim, citando o número 8 da Didaqué, vossos jejuns não devem ser como os dos hipócritas, pois eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana, mas vocês jejuam no quarto dia e na véspera do sábado. Já no primeiro século, a Igreja insistia nessa necessidade de fazer o jejum, de viver práticas de penitência e, inclusive, penso, olhar para o nosso coração com aquela predisposição, com aquele desejo de ofertar ao Senhor também esses pequenos incômodos da nossa vida, essas pequenas circunstâncias que vão nos ajudar a rezar melhor e também a estar disponíveis aos irmãos, aos demais, naquilo que na nossa vida cotidiana nos for sendo apresentado. Esse jejum, essa penitência, essas mortificações, que não sejam apenas o cumprimento da lei, mas que sejam a tradução, o resumo, a letra do amor que fale também ao nosso coração. Quem ama não se incomoda, não se importa, não se limita a fazer o mínimo necessário. Por isso, é um convite que podemos fazer a nós mesmos nesse tempo quaresmal, de ter uma lista de penitências, 3, 4, 5 penitências, que ao longo dessas próximas semanas eu possa ir vivendo diante do Senhor, oferecendo ao Senhor aquelas pequenas circunstâncias de oferecimento, de mortificação pessoal, de desejo, de que no nosso coração não estejam os impulsos da nossa carne, mas a voz de Deus constantemente a nos falar, a nos preparar para a alegria da Páscoa, mas sobretudo para a alegria do encontro com Ele, para a alegria do céu, onde Ele nos aguarda. Nisso, vale também nos recordar o que o Papa Francisco, escrevendo
essa mensagem para a quaresma do ano de 2025 nos apresenta. Nesta quaresma, dizia o Papa, numa mensagem que ele lançou no dia 6 de fevereiro, Deus pede-nos que verifiquemos se nas nossas vidas e famílias, nos locais onde trabalhamos, nas comunidades paroquiais ou religiosas, somos capazes de caminhar com os outros, de ouvir, de vencer a tentação de nos entrincheirarmos na nossa autorreferencialidade e de olharmos apenas para as nossas próprias necessidades. Perguntemo-nos diante do Senhor se somos capazes de trabalhar juntos ao serviço do reino de Deus, como bispos, sacerdotes, pessoas consagradas e leigos, se com gestos concretos temos uma atitude acolhedora em relação àqueles que se aproximam de nós e a quantos se encontram distantes, se fazemos com que as pessoas se sintam parte da comunidade ou se as mantemos à margem. E a partir dessas palavras do Papa, poderíamos prolongar essa reflexão, prolongar essa meditação, prolongar esta reflexão pessoal sobre muitos aspectos da nossa vida, sobre como lidamos com esse dom que o Senhor nos concedeu a favor dos demais. Apresentamos também aqueles que nos cercam, aqueles que temos o privilégio de conviver, a presença de Deus, essa doação de si para que Deus também seja enaltecido nas nossas relações humanas, o amor de Deus seja valorizado nos pequenos gestos da nossa convivência fraterna e comunitária. Possamos, meus irmãos, recordar aquilo que também Isaías nos diz no capítulo 58. Isaías 58, nos versículos 6 e 7. Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? Soltar as cadeias injustas, desamarrar as cordas do jugo, deixar livres os oprimidos, acabar com toda espécie de imposição? Será que repartir tua comida não será repartir tua comida com quem tem fome? Hospedar na tua casa os pobres sem destino? Vestir uma roupa naqueles que encontras nu e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Que seja esse tempo quaresmal um tempo de grandes frutos espirituais. Vivamos bem essa quaresma. Vivamos as nossas penitências, intensifiquemos a nossa oração e não nos escondamos também daqueles que nos cercam, que ao nosso lado têm tantas vezes estendido a mão em busca de um ombro amigo, em busca de uma ajuda, em busca de um coração que seja sinal da presença de Deus hoje na nossa história. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.